Eu vou começar aqui, tá? Tá ótimo, obrigada. É, Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite do Centro de Estudos do Hospital 9 de Julho para estar aqui falando sobre doação de sangue, principalmente porque a gente está aí no mês do Junho Vermelho, né, que é um mês especial aí para os doadores. Eu sou médica aqui do Banco de Sangue do Hospital 9 de Julho e trabalho aqui há muitos anos e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Então, a gente vai falar sobre doação de sangue. Só um minutinho. Não é o Enter para passar? Passando? Não, sem mouse. Aqui. Então, a doação de sangue ele é um processo voluntário, completamente seguro. Todo o material que entra em contato com o sangue do doador, ele é de uso único, estéril, aperogênico, então não tem risco nenhum de contaminação para o doador. E o sangue é um recurso insubstituível, ele não existe um substituto. é, o sangue é o único para tratamento aí médico de vários tipos de emergências, cirurgias, né? E após a coleta de sangue, o sangue vai ser separado em diferentes componentes e submetido à avaliação de especificações técnicas antes de ser disponibilizado aí para algum paciente. Todos os serviços de hemoterapia, os bancos de sangue, eles precisam notificar mensalmente à vigilância sanitária qual foi a sua produção, quantos doadores a gente coletou, se esses doadores foram aprovados na triagem clínica, quais as causas de inaptidão e também os tipos sanguíneos desses doadores e também a parte transfusional. Então, a gente tem nessa tabela aqui ao lado o compilado de 2024 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que mostra que a gente teve, somando todos os serviços do Brasil, uma média de 3 milhões e 600 mil coletas de sangue. Isso representa apenas 1,8% da população brasileira. Então, a gente vê que a gente ainda tem, né, a possibilidade de ter melhora nesses índices e, com isso, a gente garantir um estoque, um abastecimento adequado aí dos hospitais. Lembrando que a doação é de importância vital e que uma única doação de sangue total pode salvar até 4 vidas. Então, por que a gente deveria doar sangue, né? Então, em primeiro lugar, porque é um ato de amor ao próximo e com a nossa doação a gente vai realmente salvar uma vida. E além disso, o sangue ele é uma necessidade médica essencial para emergências, para cirurgias. Não tem substituto artificial, uma alternativa para o sangue. E também uma parte do sangue, que é o plasma, ele pode ser utilizado na produção de medicamentos. Esses medicamentos podem atender uma parcela da população que tem distúrbios de coagulação congênitos ou adquiridos, ou também pode ser utilizado aí para a produção de albuminas, imunoglobulinas, que também são essenciais para tratamento de muitos tipos de patologias. E qual é o tipo de paciente que pode se beneficiar da transfusão de sangue? Então, a gente vai ter as pessoas com hemorragias graves, elas vão necessitar de transfusões imediatas. Os pacientes cirúrgicos, então, as cirurgias de grande porte, elas só podem ser realizadas se você tiver uma reserva de sangue disponível para esses pacientes. Pacientes com doenças crônicas podem depender de transfusões frequentes. Aí a gente pode citar exemplo, pacientes com hemoglobinopatias, né, que é anemia falciforme, talassemias, os pacientes renais crônicos, dentre outros, que frequentemente necessitam de transfusão para manter a sua qualidade de vida. E a gente também tem aqueles casos específicos, que, por exemplo, a gente teve esse ano a epidemia de dengue, a gente viu muitos pacientes com dengue grave, e esses pacientes aí necessitaram de um suporte transfusional adequado aí para conseguir passar essa fase grave da dengue. A gente teve há uns 2 anos atrás também um surto aí de febre amarela, e a gente teve assim muitos pacientes gravíssimos que também precisaram de muitas transfusões.
Além disso, frequentemente a gente tem aí os receptores de transplantes de órgãos, os pacientes em tratamento quimioterápico, que também só podem realizar o seu tratamento tendo essa disponibilidade de sangue para suprir a necessidade eventual aí que é secundária aí à quimioterapia ou ao transplante. Então, quem poderia doar, né? Então, a gente tem critérios baseados em normas nacionais e internacionais para avaliar os candidatos à doação e verificar se eles estão aptos a realizarem esse ato, né? Esses critérios são baseados em normas nacionais e internacionais. A portaria atual vigente do Ministério da Saúde, que regula todas as atividades relacionadas à hemoterapia, que engloba a doação de sangue, a coleta do sangue, o armazenamento, o controle de qualidade e o ato de transfusão, é a Portaria de Consolidação número 5 de 28 de setembro de 2017. Então, nela, dentre os outros critérios relacionados à atividade hemoterápica, tem os critérios aí de segurança para aceite do doador, pensando na segurança do doador e do receptor. O Ministério da Saúde, ele é responsável pelo Sistema Nacional de Saúde e dentro desse sistema existem vários órgãos que vão ser responsáveis porque a gerir e monitorar toda a política nacional de sangue. E com isso você vai garantir que os bancos de sangue, os hemocentros, eles tenham boas práticas, tanto de coleta, quanto de armazenamento, quanto de transfusão, garantindo aí a segurança transfusional aí do doador e do paciente. Então, o candidato, quando comparece ao banco de sangue, ele vai realizar um cadastro. Esse cadastro ele é obrigatório, com o nome completo, endereço, um telefone de contato. O candidato deve portar um documento oficial com foto, porque é muito importante essa rastreabilidade do doador, né? Então, se eu faço uma doação e, eventualmente, eu tenho algum problema em algum exame, eu posso contatar esse doador e dar as orientações necessárias. Ou se eu faço uma doação e algum paciente pode ter alguma intercorrência transfusional que possa estar relacionado ao doador, a gente pode entrar em contato com esse doador e também dar as orientações necessárias, né? Além do cadastro, ele vai ser submetido a um exame clínico inicial, onde a gente verifica os sinais vitais, né? Pressão, frequência, temperatura, e verifica também os níveis de hemoglobina hematócrito. E é, culminando tudo isso com uma entrevista clínica, em que a gente avalia também o histórico de saúde aí do doador, as condições atuais do doador. Então, nessa entrevista clínica, a gente vai ver os critérios de segurança para o doador, em que a doação não vai prejudicar a sua saúde. Então, a idade, peso, as condições de saúde, os níveis de hemoglobina hematócrita, os níveis de pressão arterial, qual é o intervalo entre as doações anteriores e a doação atual, qual a atividade profissional desse doador. Então, tem determinadas atividades em que você precisa orientar um intervalo maior entre a doação e o retorno a atividade para que o profissional tenha o mínimo de riscos, né? Por exemplo, para quem mexe com máquinas de corte, são 12 horas de intervalo entre a doação e o retorno à atividade. Para para as pessoas com atividade sem risco, elas podem realizar a doação e voltar a trabalhar normalmente. Também, como critérios de segurança, a avaliação de se há possibilidade de gestação, ou se teve parto recente, ou se tem lactação, isso também tem intervalos preconizados. E também intervalo entre procedimentos cirúrgicos e a doação para possibilitar que haja a recuperação aí completa aí do doador. A idade permitida para doação é entre 16 e 69 anos, sendo que após 60 anos ele já deve ter doado pelo menos uma vez para que ele possa continuar doando. Entre 16 e 18 anos é necessária autorização por escrito dos responsáveis. O peso mínimo para doar é 50 quilos, sendo que mulheres vão doar no máximo 8 ml por quilo de peso e homens 9 ml por quilo de peso. O doador deve estar saudável, bem descansado, sem nenhum quadro gripal, sem nenhum processo infeccioso
no dia da doação, nos dias anteriores à doação. E deve respeitar o período mínimo entre cada doação para garantir que vai haver reposição aí dos seus estoques de ferro. Na entrevista clínica, a gente então avaliou os critérios de segurança do doador e a gente também tem que pensar, né, nos critérios de segurança para o receptor. Esse doador tem alguma condição que possa colocar em risco o receptor da transfusão? Então, a gente vai avaliar, né, o uso de medicamentos que possam causar malformação fetal e orientar o intervalo entre a interrupção do medicamento e a doação, verificar os intervalos entre vacinação e doação, principalmente quando utilizar vacinas aí com vírus vivos atenuados. A presença de sintomas gripais ou infecciosos também é motivo eh, de inaptidão temporária para doação. Verificaremos também os antecedentes de doenças infecciosas, eu citei como exemplo doença de Chagas, malárias, hepatites. Se o doador viajou para alguma região com risco de contrair doenças infecciosas, também deverá ser preconizado um intervalo entre o retorno da região e a doação de sangue. Avaliar o uso de drogas ilícitas, né? Algumas delas têm motivos temporários, né? Tempos temporários, de inaptidão e outras são recusas aí consideradas definitivas. Então, quem não pode doar, né? Então, como a gente citou algumas condições específicas, né? A gestante, um puerpério recente, uma aumentação recente, existem intervalos preconizados entre procedimentos endoscópicos, tatuagens, cirurgias. Os portadores de hepatite, HIV, outras infecções ativas vão ser considerados inaptos, definitivos. E a maioria das situações que acarretam na recusa temporária do doador é a presença de anemia, uso de medicamentos, estado gripal, hipertensão arterial não controlada, também é um motivo frequente de recusa na doação. Nessa tabela direita, a gente vê os principais motivos de recusa do compilado da Anvisa de 2024. Então, o principal motivo foi a exposição do doador a situações com maior risco para contaminação com doenças sexualmente transmissíveis, a presença de dosagem de hemoglobina hematócrito abaixo do nível especificado para a doação, então, foi a segunda principal causa. Terceira causa é hipertensão arterial e o uso de drogas também foram motivos importantes aí de recusa na doação. A gente vai falar um pouquinho também sobre os tipos de doação que a gente pode oferecer para o nosso doador. A doação mais frequente, a principal, é a doação de sangue total. Ela é a mais simples, mas também é a mais necessária. É aquela que vai garantir os estoques nos hospitais e que a gente possa aí atender às necessidades transfusionais de pacientes clínicos e pacientes cirúrgicos. Então, a doação de sangue total, ela vai beneficiar aí principalmente os pacientes de trauma, os pacientes cirúrgicos. O tempo necessário para que o doador realize essa doação é cerca de 1 hora. Todos os doadores de todos os tipos sanguíneos são necessários para estoques aí dos serviços de hemoterapia. E o intervalo entre as doações, homens a cada 3 meses, no máximo 4 doações ao ano, e mulheres a cada 4 meses, no máximo 3 doações ao ano. Nessa figura aqui do lado, a gente vê aqui ó, uma bolsa de sangue total, que um doador realizou a doação, e essa bolsa a gente usou um sistema de bolsas quádruplas, são bolsas estéreis, apirogênicas, como eu falei anteriormente, e que ela já vem com essas bolsas satélites conectadas. Então, o doador doa, posteriormente a gente vai fazer um processo de centrifugação e a gente vai fazer essa separação entre os vários hemocomponentes. Por isso que a gente fala, a doação de sangue total, ela pode salvar até 4 vidas, né? Então, eu posso fazer o fracionamento dessa bolsa e deixar esses componentes separados, armazenados e disponibilizar à medida que algum paciente necessite dessa transfusão. Um outro tipo especial de doação, que a gente também usa frequente, é a doação de plaquetas por aférese. Então, esse tipo de doação ele é feito através de um equipamento automatizado. Em geral, a gente precisa que esse doador já tenha realizado uma doação prévia anteriormente
e precisa de um agendamento especial, porque vai ser de acordo com a demanda transfusional aí dos pacientes. Então, quem vai ser beneficiado são os pacientes oncológicos, principalmente os pacientes submetidos a transplantes de órgãos, e tem alguns pacientes cirúrgicos que também podem necessitar de transfusão de plaquetas, reservas de plaquetas para o intraoperatório. O doador vai demorar cerca de 2 horas a 2 horas e 30 para realizar esse tipo de doação. E o tipo sanguíneo ideal, em geral, doadores do tipo A, do tipo B e do tipo AB são os doadores que têm maior demanda. Se o doador doar uma unidade de plaqueta por aférese que atende um paciente, ele pode doar a cada 48 horas. Se ele tiver uma contagem boa e atingir um requerimento específico, ele pode doar uma plaqueta férese dupla, que pode atender até 2 pacientes. Aí o intervalo preconizado é de 7 dias. Em ambos os casos, o máximo são 24 doações por ano. Os requerimentos específicos, esse doador deve ter uma contagem de plaquetas maior do que 150 mil por milímetro cúbico e que a contagem de plaquetas dele ao final da doação não seja inferior a 100 mil por milímetro cúbico. Lembrando também que ele não pode ter feito uso de aspirina ou anti-inflamatório não hormonal a menos de 3 dias da doação, porque esses medicamentos eles interferem aí na função plaquetária. O segundo tipo de doação que a gente vai falar é a doação de hemácias duplas. O doador ele também vai doar no equipamento automatizado e, em vez de ele doar uma unidade de sangue total, ele doará 2 unidades de concentrado de hemácias. Cada uma vai ter 45 gramas de hemoglobina, que é uma quantidade de hemoglobina adequada aí para o atendimento de um indivíduo adulto. Os pacientes que se beneficiam desse tipo de doação são principalmente os pacientes de trauma, os pacientes cirúrgicos, recém-nascidos, pacientes com anemia falciforme, talassemias, pacientes politransfundidos podem se beneficiar desse tipo de doação. Em geral, esse tipo de doação demora cerca de 2 horas. O tipo sanguíneo ideal são os indivíduos O positivo, O negativo, A negativo, os doadores com sangues raros. Geralmente a gente convoca esses doadores com sangue raro para deixar disponibilizado aí para os pacientes, principalmente pacientes que têm múltiplos anticorpos anti-eritrocitários. Como ele doa uma quantidade de hemácia maior do que na doação de sangue total, o intervalo para homens vai ser 4 meses, no máximo 3 doações ao ano, e mulheres a cada 6 meses, no máximo 2 doações ao ano. E o candidato ele deve ter requerimentos específicos, que é o peso mínimo de 70 quilos, a hemoglobina acima de 14 gramas por decilitro, e o volume coletado tem que ser menor do que 8 ml por quilo em mulheres e menor do que 9 ml por quilo para homens. Eu trouxe aqui também outros tipos de doações especiais que não são usadas tão frequentemente, mas que achei interessante tá mostrando para vocês, né? Primeiro, a doação de plasma por aférese. A doação de plasma por aférese, todos esses tipos de doações especiais, eles necessitam de equipamentos automatizados para a gente poder fazer a coleta do componente. A doação de plasma por aférese pode ser utilizada para suprir a necessidade transfusional de determinados pacientes. É uma doação bem excepcional. Ou então para a produção de hemoderivados. Na época do Covid, a gente teve coleta de sangue de doadores convalescentes de Covid que tinham altos títulos de anticorpos contra o vírus e que foram utilizados para pacientes que tinham Covid grave, né? Então, foi bem importante. A gente fez várias coletas, foi um procedimento especial, autorizado especialmente aí pelos comitês de éticas dos hospitais. O tempo necessário para doação, cerca de 1 hora e meia. Os doadores de todos os tipos sanguíneos podem realizar a doação de plasma por aférese. O intervalo preconizado pela nossa portaria é de 48 horas entre cada doação, no máximo 2 vezes por semana e 4 vezes em 2 meses, e o máximo de 12 doações anuais. O plasma coletado não pode exceder 10 ml por quilo de peso, sendo o máximo coletado 600 ml. Quando a gente coleta plasma por aférese para a produção de hemoderivados, que são aqueles fatores industrializados do sangue, que é fator 8, fator 9,
fator 13, fibrinogênio, para a produção desses hemoderivados devemos seguir os requisitos específicos determinados aí pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O segundo tipo especial de doação é a doação de granulócitos. É um tipo utilizado principalmente para pacientes com neutropenia, sepsis, infecção fúngica grave. O doador vai necessitar de cerca de 2 horas para realizar esse tipo de doação. É preciso que o doador tenha o tipo sanguíneo compatível com o receptor, porque tem uma grande quantidade de hemácias nesse componente. O intervalo entre doação em geral é 7 dias, não tem um número máximo estabelecido aí de doações anuais. O doador para doar granulócito e a gente otimizar a coleta e conseguir uma quantidade suficiente que possa realmente beneficiar o paciente, ele deve receber uma dose de fator estimulador de colônias de granulócitos e corticoide. E além disso, a gente deve usar, né, agentes sedimentantes durante a coleta. Outro requisito importante é que esse doador tem que ter uma leucometria acima de 5.000 por milímetro cúbico previamente à doação. Os doadores de linfócitos por aferes, que é o quarto tipo aí de doação especial, essa doação ela é destinada a um receptor específico selecionado, que geralmente esse receptor vai ter uma perda de quimera ou uma recidiva após um transplante de células progenitoras hematopoéticas. O tempo da doação é cerca de 3 horas. Esse doador não precisa de ser do tipo sanguíneo do mesmo tipo sanguíneo do doador, mas ele tem que ter aquela compatibilidade HLA com o receptor. Então, esse doador é o mesmo doador que doa células antes e posteriormente ele pode ser convocado para fazer essa doação de linfócitos. Intervalo entre as doações 24 horas e deve-se seguir os critérios específicos aí pré-definidos nos protocolos de transplante de células progenitoras aí de cada serviço. O último tipo aqui especial, vou citar a doação de células progenitoras hematopoéticas por aféres, essa doação pode ser realizada tanto para receptor aparentado quanto não aparentado, e o receptor ele vai ser selecionado através de testes de compatibilidade HLA. Essa doação pode durar cerca de 4 a 6 horas, deve haver aí a compatibilidade HLA entre o doador e o receptor, o tipo sanguíneo não é, ah, pode ser tipo sanguíneo diferente entre doador e receptor, o intervalo entre a doação é 24 horas e atender os critérios aí de doação para terapia celular. Geralmente, esse doador ele vai receber fatores estimuladores de colônia de granulócito macrófagos por 4 a 5 dias antes de realizar a doação de células progenitoras. Mas a gente voltando aqui, né? A gente falou aí das doações especiais, mas eu voltei aqui na doação de sangue total, porque a doação de sangue total realmente ela é o principal, né? Ela é que deixa toda a rotina de centro cirúrgico, de quimioterapia, de atendimento clínico, né? De emergência, funcionar, né? A gente precisa, na verdade, assim, de doadores de sangue, né? E ela realmente é a mais necessária. Então, eu trouxe aqui para vocês a tabelinha, né? O nosso doador doa aqui uma unidade de sangue total, a gente usou essas bolsas, no caso, a gente usou uma bolsa quádrupla com as 3 bolsas satélites adequadas, a gente realizou o fracionamento aqui desse sangue. Então, aqui eu tenho a bolsa de sangue total, eu vou fazer uma centrifugação, né? Através de uma centrífuga refrigerada. E eu vou separar essa unidade em concentrado de hemácias e plasma rico em plaquetas. O nosso concentrado de hemácias, ele pode ser submetido a vários processos e modificações de forma a atender idealmente o nosso paciente. Por exemplo, eu posso pegar esse concentrado de hemácias e lavar para a gente remover plasma, remover proteínas residuais porque o nosso paciente já tem algum antecedente de uma reação alérgica grave. Ou eu posso pegar esse concentrado de hemácia, submeter a um procedimento de irradiação, e com isso a gente vai prevenir a doença do enxerto contra-hospedeiro transfusional, que é indicada principalmente para os pacientes aí oncológicos, pacientes de transplante de medula. E eu posso também fazer a remoção de leucócitos, que é a filtração. Essa deleucotização ela é muito importante porque a gente vai prevenir a transmissão aí de vírus
intracelulares, né, que são HTLV, Epstein-Barr, citomegalovírus, e também eu previno a sensibilização HLA e também previne as reações febris não hemolíticas. Além disso, o nosso concentrado de hemácia, a gente pode fazer a licotagem e utilizar aí para os recém-nascidos nas maternidades. O plasma rico em plaquetas, a gente submete posteriormente a um novo processo de centrifugação, em que obtém aí o concentrado de hemácias e o plasma fresco congelado. O concentrado de hemácias também pode ser submetido aos mesmos procedimentos do concentrado, desculpa, o concentrado de plaquetas também pode ser submetido aos mesmos procedimentos dos concentrados de hemácias, que é a irradiação, lavagem, leucodepressão, a decotagem, né? E o plasma fresco congelado, a gente vai, se congelado dentro de 8 horas, posteriormente eu posso produzir um outro componente que é o crioprecipitado, que é rico em fibrinogênio, fator 8, fator 13. Então, aí seria a nossa quarta unidade aí, obtida aí do sangue total. E além disso, do plasma a gente pode enviar para a indústria, que é para a produção aí dos hemoderivados, que podem atender os pacientes aí com hemofilia do tipo A, hemofilia do tipo B, deficiência congênita ou adquirida de fatores de coagulação, além de ser utilizado aí na produção de albumina e imunoglobulina. Resumindo, né, aqui a gente tem as etapas da doação de sangue. Então, a gente inicia aí com a captação dos doadores, entre familiares de pacientes que receberam sangue, ou mesmo entre aqueles doadores que frequentemente retornam no nosso banco de sangue. Tem também campanhas realizadas em indústrias, em bancos, né, em escolas. Então, a gente tem faculdades. Então, são vários locais em que a gente pode captar doadores. O doador vai ser atendido, vai realizar seu cadastro, vai ser submetido à triagem clínica, hematológica, verificação de sinais vitais. Se ele for apto nessa triagem, ele vai realizar a sua doação. Essa doação vai ser submetida aí àquele fracionamento que eu mostrei para vocês anteriormente. No momento da coleta, a gente também coleta a amostra para testes imunohematológicos e realização de sorologia. Então, após o fracionamento do sangue, essas unidades de componentes vão ser segregadas enquanto aguardam os resultados dos testes imunohematológicos e sorológicos. Sendo aprovados, eles vão, migrar para um segundo armazenamento, que é um armazenamento liberado para uso, e vai aguardar aí a solicitação de transfusão e vai atender especificamente aquela necessidade aí do nosso paciente. Então, uma doação de sangue total ele pode salvar até 4 vidas, né? A gente pode fracionar o sangue total em até 4 tipos de hemocomponentes. A gente nota que no mês de junho, a gente, né, tem junho, julho, tem uma queda aí de 30% nos estoques de sangue, então a nosso atendimento pode ficar um pouco mais prejudicado. E o volume máximo doado é 450 ml, né, para mulheres que pesam acima de 55 quilos e homens que pesam acima de 50 quilos. Os benefícios da regular, a gente vai garantir que tem estoques nos bancos de sangue, com isso você evita situações críticas de abastecimento, propiciando aí um atendimento contínuo dos hospitais, sem interrupções, sem necessidade de adiamento ou cancelamento aí de procedimentos eletivos. E a gente deve doar irregularmente 2 a 3 vezes ao ano e também conscientizar familiares, amigos, né, para que também se candidatem à doação de sangue. O mês de junho é mundialmente celebrado como o mês da doação de sangue, né? Então é um mês em que a Organização de Saúde ela faz campanhas, principalmente pensando em agradecer aos doadores voluntários não remunerados que sempre contribuem, né, para a doação e ajudam a salvar vidas. E também é um mês de conscientização para a necessidade contínua de doar sangue. E o dia de 14 de junho é o Dia Mundial aí do Doador de Sangue. O lema da campanha de 2025 é Doe Sangue, Doe Esperança, juntos salvamos vidas. Deixei aqui os endereços do Grupo Pulse Hemoterapia, que é o banco de sangue que atende
o Hospital 9 de Julho, e vários hospitais da Rede Américas, com os endereços aí para doação de sangue. Quem tiver interessado, tem os telefones, ou depois pode entrar em contato com a gente e a gente dá as orientações necessárias. E lembrando aí, né, cada doação pode salvar até 4 vidas. Tem uma pergunta no chat. Ah, então tá bom. Deixa eu olhar aqui para você. Quais os cuidados? Após a doação. Ah, doutor César, obrigada pela pergunta, César. Então, o doador ele tem que se hidratar bem, ele tem que estar descansado, bem alimentado no dia da doação. O volume de sangue que é retirado, ele é calculado de acordo aí com o peso do doador e é um volume que ele pode doar sem prejudicá-lo, desde que, né, ele tenha aquela hemoglobina normal, dentro do padrão para doar, ele está com a pressão boa. Né? Então, exercício físico no dia da doação a gente recomenda que não faça, se hidratar bem, se alimentar bem. Tem aqueles doadores que têm alguma atividade de risco, eles são identificados no momento da triagem, e esses doadores vão receber as orientações de ter um intervalo entre a doação e o retorno às atividades de trabalho, né? Como eu citei anteriormente, quem opera máquinas de corte, pilotos de avião, né? Esses são alguns casos especiais. Qual a validade do sangue doado? Então, quando a pessoa doa sangue, lembra que vamos falar do sangue total, a gente separa em vários hemocomponentes. Cada hemocomponente vai ter um prazo de validade. Então, concentrado de hemácias, dependendo do anticoagulante que a gente usou, ele vai durar de 35 a 42 dias, né? Depois da coleta. Quando a gente faz algum procedimento de modificação desse hemocomponente, como por exemplo irradiação, a gente pode ter, ou lavagem, a gente pode ter alteração dessa data de validade. As plaquetas é um hemocomponente que dura somente 5 dias depois da doação, então por isso que a plaqueta é um hemocomponente bem precioso. Então a gente conta bastante com os doadores de plaqueta-fezes para a gente suprir o estoque e poder atender a demanda transfusional. O plasma fresco congelado, dependendo da temperatura de armazenamento, ele vai durar 1 ano a 2 anos. Se for menor que 30 graus Celsius, vai durar 2 anos. O crioprecipitado também dura 1 ano após a produção. Então, os mais escassos, o que tem a gente maior dificuldade, né, é o concentrado de hemácias, porque tem essa validade aí de 42 dias, e o concentrado de plaquetas com a validade de 5 dias. Não sei se era isso. A Joyce, né, que fez essa pergunta. Não, não é a Joyce, não, o IEP, né? Alguma pergunta a mais? Acho que é isso. Era Vai isso. encerrar? Tá ótimo, muito obrigada. A gente está à disposição. Quem tiver alguma dúvida, quiser enviar para o centro de estudos ou procurar a gente ali no banco de sangue, nós ficamos ali no primeiro subsolo da ALAD. E quem quiser conhecer, ver como que funciona, né, o armazenamento, como que a gente disponibiliza sangue para transfusão, a gente está à disposição também. Muito obrigada. Bom dia a todos aí.